Bom dia, meus amados irmãos e amigos em Cristo. Eu sou o pastor Cimei Costa Lima, da Igreja Batista Monte Alegre, em São Paulo. Estamos com mais um Momento com Deus dominical. Seja bem-vindo. Já peço para que você compartilhe esta mensagem com seus amigos e peça para que as pessoas possam compartilhar também e fazer algum comentário, deixando like. E isso trará relevância e fará com que o nosso canal tenha cada vez mais projeção e a palavra de Deus fale em muitos outros corações. Eu vou orar dando início a esse momento com Deus desse domingo. Querido Pai Celeste, muito obrigado, Senhor, pelo domingo, dia do Senhor. Muito obrigado por tudo aquilo que o Senhor tem feito em nossas vidas. O Senhor tem falado conosco pela Tua Palavra, a Bíblia Sagrada. E nós temos visto, ó Pai, o cumprimento sempre do Teu querer, da Tua vontade. E como o Senhor tem mostrado a todos aqueles que o seguem, todos aqueles que preservam a vida íntegra com o Senhor, no momento em que nós estamos aguardando a iminente volta do Senhor Jesus. Fique conosco nessa hora, Pai, e a minha oração em nome do Senhor Jesus. Amém. Eu quero falar com você sobre o nosso viver diante da iminente volta de Jesus. Eu quero ler o texto da palavra na segunda carta do apóstolo Pedro, no capítulo 3, a partir do versículo 14, que nos diz o seguinte: Por isso, amados, enquanto aguardais essas coisas, esforçai-vos para que sejais achados em paz por ele, imaculados e irrepreensíveis. Considerai como salvação a paciência de nosso Senhor, assim como nosso amado irmão Paulo também vos escreveu, segundo a sabedoria que lhe foi concedida. A exemplo do que faz em todas as suas cartas, falando acerca dessas coisas nas quais há pontos difíceis de entender, que os ignorantes e inconstantes distorcem, como fazem também com as demais escrituras para sua própria destruição. Portanto, amados, sabendo disso de antemão, guardai-vos para que não sejais desencaminhados pelo engano de homens sem princípios, vindo a perder a vossa firmeza. Antes, crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja dada a glória, agora e na eternidade. Amém. Meus amados, diante de tantas coisas que temos visto, eu vejo que nós estamos no tempo de grande e profunda reflexões. É tempo de arrependimento, é tempo de reconciliação, é tempo de retorno, é tempo de busca a Deus, é tempo de santificação, é tempo de preparação, é tempo que para nós tem que ser perceptível a proximidade da chegada de nossa partida para o encontro com o Senhor da igreja. O apóstolo Pedro, ele convivendo com Jesus, ele assimilou muito bem o que Jesus estava dizendo à sua igreja sobre aquele momento em que a igreja iria ao encontro do Senhor. E o apóstolo Paulo foi um dos que mais escreveu sobre a volta de Jesus, mas nós, quando mencionamos o segundo advento de Cristo,
Nós não estamos aqui só apenas mencionando, falando a respeito do fato em si da volta de Jesus, mas a nossa atenção deve estar também voltada para o comportamento dos cristãos nos dias que antecedem a volta de Jesus. O Dr. David Hunt, já falecido, era um administrador americano. Ele escrevendo um dos seus livros, o título é Quanto Tempo Nos Resta, ele falava de que a iminência da volta de Jesus traria para nós teria um poder purificador e motivador para um viver segundo a vontade de Deus. É muito lícito nós pensarmos de que se há uma partida a ser acontecida, e irá acontecer muito em breve, espera-se que os cristãos vivam, então, de acordo com o fato desse encontro com o Senhor Jesus. E Pedro, nesse texto que nós lemos, ele vai especificar 3 formas de como deve ser um viver do cristão ante a iminente volta de Jesus. Ele diz no versículo 14 que o crente precisa ter uma vida reta, uma vida que agrade ao Senhor. Por isso, amados, enquanto aguardais essas coisas, enquanto nós aguardamos a volta de Jesus, enquanto nós estamos vendo já acontecer, o palco está praticamente pronto para o encontro de Jesus com a sua igreja amada, a sua noiva, é necessário que nós tenhamos esse tipo de comportamento. E Pedro diz assim: esforçai-vos para que sejais achados em paz por ele, imaculados e irrepreensíveis. O apóstolo Paulo, escrevendo a sua carta aos Colossenses, no capítulo 3, ele lista aqui algumas coisas que não devem mais pertencer, não devem mais serem vistas na vida de um crente que está por encontrar o seu Salvador. Ele diz que nós devemos fazer morrer toda a obra da carne, a prostituição, a impureza, a paixão lasciva, o desejo maligno, a avareza, a ira, a indignação, a maledicência, a linguagem obscena. Essas coisas não devem pertencer, mas sim isto que vai estar escrito aqui nos versos 12 a 25. Ele diz o seguinte: as virtudes cristãs devem então incorporar à medida em que Cristo está voltando e à medida que nós estamos nos preparando para esse encontro. Então ele diz que como que deve ter, quais são as virtudes visíveis no cristão? Nós devemos ter ternos afetos de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão, de longanimidade. Paulo ainda diz: suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente, assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai vós. Acima de tudo isso, porém, esteja o amor. Seja a paz de Cristo o árbitro em vosso coração. E continuando, Paulo ainda diz o seguinte: portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra, porque morrestes, e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. E quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então vós também sereis manifestados com ele em glória. Fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena, revesti-vos, pois, como eleitos de Deus. Colossenses 3, de 1 a 4. Então, meus amados, essa deve ser a postura. O cristão não pode estar preso às coisas desse mundo. Não tem sentido nós esperarmos a volta de Jesus, a iminente volta de Cristo,
e por iminência nós entendemos que esse acontecimento pode se dar a qualquer momento, a qualquer hora. Nós fazemos planejamentos, não que eu seja contra planejamentos, mas nós fazemos planejamentos a médio e longo prazo. Há cristãos pensando em construções, há cristãos pensando em só ganhar dinheiro, há cristãos que pensam em tantas outras coisas, mas isso não faz parte, não deve mais fazer parte de alguém que está de partida. E essa partida é definitiva. Então, Pedro fala que o nosso viver antes da volta de Jesus, o cristão deve ter uma vida reta. Mas também, uma segunda forma de nós verificarmos isso, de nós entendermos isso, o cristão tem que estudar as Escrituras, como diz os versos 15 ao verso 17. Ele diz o seguinte: o nosso amado irmão Paulo também vos escreveu, segundo a sabedoria que lhe foi concedida, a exemplo do que faz em todas as suas cartas, falando acerca dessas coisas, nas quais há pontos difíceis de entender, que os ignorantes e inconstantes distorcem, como fazem também com as demais escrituras, para a sua própria destruição. Portanto, amados, sabendo disso de antemão, guardai-vos para que não sejais desencaminhados pelo engano de homens sem princípios, vindo a perder a vossa firmeza. Meus queridos, não há sentido quando um cristão deixa de ler, de meditar, de estudar as Escrituras Sagradas. A Bíblia é a palavra de Deus. A Bíblia é o nosso norte, a Bíblia é a bússola. A Bíblia é todo o registro que Deus nos deixou para que nós andássemos de acordo com o parecer de Deus. O cristão anda segundo o parecer de Deus. E aqui é um nosso preparativo para a nossa eternidade, para habitarmos com o Senhor. Se nós não queremos viver aqui de uma forma que conduz, que nos mostre que nós somos de Jesus, tá? Como nós iremos viver na pátria celestial? Então, mas para que isso aconteça, nós precisamos examinar as Escrituras, precisamos estudá-las, precisamos entendê-las, porque há muita gente já infiltrada dentro das igrejas, dentro das denominações, que estão distorcendo a palavra. Há profetas de última hora que qualquer coisa que acontece no mundo aponta como se Jesus já voltasse. Nós precisamos ler a palavra, entendê-la, e o próprio apóstolo Pedro está dizendo que quando Paulo escrevia sobre esse assunto às igrejas, algumas partes eram difíceis até para ele entender, mas difícil de entender não significa impossível de ser entendido. Nós precisamos da orientação do Espírito Santo de Deus para nós rechaçarmos aquilo que não é verdade, daquilo que é mentira, e infelizmente a mentira tem predominado em todo o mundo, e nós estamos vendo aí algumas coisas acontecendo nos Estados Unidos, em que a mentira tem prevalecido lá na eleição de um suposto presidente, e isso não vem de Deus. A mentira não procede de Deus. A pessoa, para galgar uma posição, quando ela se fundamenta, esse crescimento, esse atingir a sua meta, o seu alvo, através da mentira, pode ter certeza que isso não é de Deus. Isso não provém de Deus. Então eu fico pensando naqueles cristãos que, olha, eu preciso chegar ao chefe do meu departamento, a chefia do meu departamento, eu vou ser promovida tal, mas para isso eu preciso mentir. Saiba que isso não procede de Deus. Então, na palavra de Deus é a mesma coisa, na Bíblia. É preciso que os cristãos conheçam as Escrituras e saibam dizer se aquilo que estão ouvindo, estão
presenciando é ou não é a verdade. E como diz Paulo aqui, para que não sejais desencaminhados pelo engano de homens sem princípios. E quantas pessoas, quantos falsos pastores, falsos mestres estão aparecendo, falando de heresias, mostrando heresias profundas, inclusive diminuindo o valor da palavra de Deus. Então, nesse tempo, mais que urge que os cristãos estejam atentos e estejam continuamente estudando as Escrituras Sagradas. E por último, o que Pedro está nos ensinando, além de ter uma vida reta e sempre estudando as Escrituras, é preciso crescer em Cristo. Versículo 18. Antes crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O fato, queridos, é que nós precisamos entender quem é Jesus. Nós precisamos crescer em Cristo. O que Pedro pensa é que o cristão vai se assemelhar cada vez mais ao seu Senhor. Crescer em Cristo é um progresso, é um rumo à maturidade, é você caminhar de acordo com aquilo que o próprio Jesus nos ensinou. Então, crescer na graça e no conhecimento, quanto mais de Jesus nós tivermos em nós, mais felizes seremos, mais bem-aventurados seremos. Não tem sentido você falar que é de Cristo e viver como se Jesus não existisse. Não há sentido um cristão dizer que é cristão, que vai à igreja. Aliás, ir à igreja não significa que a pessoa pertence a Jesus. Ir à igreja não significa que a pessoa experimentou uma conversão, uma mudança de vida. Não significa que a pessoa aceitou Jesus Cristo como Senhor, como Salvador. Essa história de falar Jesus é meu Salvador, mas não é Senhor, não adianta nada. Ou Jesus é Senhor da sua vida, ou ele não é nem teu Salvador. É preciso que nós abracemos Jesus como um todo. Não há como dizer, eu gosto de Jesus nessa parte e dessa outra parte eu não gosto muito de Jesus. Então eu vou obedecer a ele nesse ponto e em outros pontos não. Esse não é o comportamento de um verdadeiro filho de Deus, de um verdadeiro discípulo de Jesus, de alguém que já experimentou a nova vida. O cristão deseja crescer na graça e no conhecimento de Jesus, de Cristo Jesus, de nosso Senhor Salvador. Meus queridos, crescer na graça é crescer cada vez mais na dependência. Nós reconhecemos que nós somos limitados e que ainda estamos sujeitos a tantas coisas ruins, mas o cristão é aquele que não se adapta, que não fica oscilando. Ele tem que se adaptar às coisas de Deus, mas não se adaptar às coisas do mundo. Achar um jeito de tentar conciliar as coisas e as filosofias do mundo com as coisas de Deus. Quanto mais do mundo, quanto maior o amor de uma pessoa que se diz cristã, ele amando a Cristo, quanto mais de Jesus estiver dentro dele, mais ele vai ansiar, vai desejar, vai esperar a volta do seu Senhor Jesus. Então, como deve ser o nosso viver diante da iminente volta de Jesus? Tendo uma vida reta, vivendo de acordo com os padrões de Deus, não segundo os padrões do mundo, sempre estudando as Escrituras, sempre lendo as Escrituras, para entender, para saber qual é o próximo acontecimento que virá, e também crescendo em Cristo. Se você tem essa postura, saiba que você é aquele que realmente está aguardando a volta de Jesus. Não assim, Jesus vai voltar quando? Não sei.
Não sei quando Jesus vai voltar, né? Então, se Jesus não deixou uma data precisa, então eu vou viver a minha vida até o dia que ele voltar. Não é esse o procedimento do cristão. O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a considerem demorada, mas ele é paciente convosco e não quer que ninguém pereça, mas que todos venham a se arrepender. Se algum ato que você ainda não confessou, não se arrependeu diante do Senhor, faça e volte-se para o Senhor. Como eu disse no início, é tempo hoje de reflexão, é tempo de arrependimento, é tempo de reconciliação com Deus, é um tempo de retorno para as coisas de Deus, é tempo de buscar a Deus, cada vez é um tempo de santificação. É um tema que tem sido esquecido por muitos cristãos, é um tempo de preparação, é um tempo que está chegando da nossa partida para o encontro com o Senhor Jesus. Se você aspira à volta de Jesus, você vai viver de acordo com Ele deseja. Que Deus abençoe a sua vida, que você esteja se preparando cada vez mais, porque a vinda de Jesus é iminente. A vinda de Cristo está muito próxima e Ele quer encontrar com você na pátria celestial. Ele virá buscá-lo. Prepare-se, em nome de Jesus. Pai amado, muito obrigado, Senhor, por esse domingo. Muito obrigado pela Tua palavra que nos instrui. Muito obrigado pelo Teu Santo Espírito. Obrigado pela alegria de poder falar da volta do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Abençoe nossos amigos, nossos irmãos em Cristo, espalhados por todos os lugares, por todo lugar onde essa mensagem há de chegar. Que todos os irmãos, todos os crentes tenham consciência e a ciência de que a volta de Jesus é iminente e que a volta de Jesus está muito próxima. E vamos nos preparar para esse encontro maravilhoso no dia do arrebatamento da Igreja de Jesus. É a nossa oração, é a nossa gratidão e o nosso clamor, em nome do Senhor Jesus. Amém. Quero lembrá-los de que hoje, domingo, a nossa igreja, a Igreja Batista Monte Alegre, estará celebrando a segunda ordenança de Jesus, a celebração da Ceia do Senhor. Aos nossos irmãos, ali membros da igreja, todos estão, não é convidados, estão sendo lembrados, porque essa é uma ordenança de Jesus e não há um convite da igreja. É o dever do cristão lembrar de que eles devam estar ali para participar da celebração da Ceia do Senhor. Tenha um ótimo domingo, que Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua família, em nome de Jesus. Amém.